Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para estar compartilhando mais uma breve palavra acerca de filhos, acerca de bênçãos e de responsabilidades, né? Nós, como pais, somos responsáveis pelos nossos filhos e, como sacerdotes, né, que somos, temos a responsabilidade espiritual, né, de interceder pelos nossos filhos. A palavra de Deus, ela diz em Salmo 127, a partir do versículo 3, no versículo 3, né, mais exatamente, que filhos são herança do Senhor, é uma recompensa que Ele nos dá. Então, nós que temos filhos, somos recompensados por Deus por essa bênção, né? É uma recompensa, a Bíblia fala, né? E o que nós temos feito com essa recompensa, com essa herança que Deus tem nos dado, né? Nós estamos nesse mover de oração pelos nossos filhos diariamente. Cada pai tem escolhido aí o seu horário, o seu momento para poder estar intercedendo pelos seus e também por aqueles que são filhos dos nossos irmãos, né? E esse momento é muito importante, né? Eu compartilhei uma palavra, né, acerca desse mover de oração pelos filhos, né? E hoje eu gostaria de estar compartilhando uma nova palavra, né? Eu creio que Deus ele tem nos motivado, né? Tem nos direcionado nesse caminho, né? Nessa busca intensa pelas nossas crianças, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos jovens. E eu estava meditando aqui em segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo de número 8 até o 37, a história da Sunamita, né? Uma história muito conhecida, que ela recebe uma profecia, né? De um filho, né? De ter um filho do profeta Eliseu, e ela tem esse filho, né? E a Bíblia nos conta que em algum momento essa criança ela adoece, ela sente uma forte dor de cabeça e o seu pai pede para que o servo dele o leve de volta para a mãe. E a Bíblia fala que ela teve essa criança no seu colo até o meio-dia, né? E meio-dia ela morreu. E a Sunamita, ela havia construído no terraço da sua casa um lugar para o profeta Eliseu, para que todas as vezes que ele passasse pela sua casa, pelo lugar onde ela morava, ele pudesse descansar, repousar ali, né? E ela pega essa criança que faleceu, o seu filho, ela toma nos seus braços, leva até o lugar onde ela tinha construído para o profeta Eliseu, coloca ele sobre a cama do profeta, fecha a porta e fala para o seu marido: me prepara um servo, a jumenta, eu vou até o homem de Deus e eu volto. E o pai da criança pergunta, né? Mas por que você vai? Hoje não é sábado. E por que você vai até o homem de Deus? Ela fala assim: não se preocupe. E ela assim faz. Vai até o homem de Deus. E no meio do caminho, né? De longe, Eliseu ele avista a Sunamita vindo, né? E ele fala para Geazi: vai ao seu encontro, pergunta se vai tudo bem com ela, com o seu marido, com o seu filho. E ela responde para Geazi: vai tudo bem. E quando ela chega diante do profeta Eliseu, ela se prostra, ela derrama sua alma nos pés de Eliseu. E Geazi vai tirá-la dos pés de Eliseu, porém Eliseu fala para Geazi: deixa ela, né? Porque da sua amargura que ela vai falar e é algo que Deus não me revelou, né? E aí ela fala para ele: eu não te pedi, eu te pedi algum filho, eu não te disse não iludas a tua serva. Contudo a criança morreu e Eliseu fala para Geazi: vai até o menino, coloca o meu cajado sobre o seu rosto. Porém a Sunamita ela fala que se ele não fosse junto com ela de maneira alguma, ela o deixaria. Então Eliseu se levanta e vai até o encontro da criança. E,
E o final dessa história é que Eliseu ele ressuscita, né, pelo poder do Espírito Santo. Eliseu ressuscita o filho da sunamita e restaura, né, a paz, restaura a alegria dessa mãe, dessa família. Queridos, é interessante, muito interessante nesse texto, o esforço pelo qual a sunamita teve pela sua luta para que o seu filho tornasse a viver. É evidente que muitas vezes a nossa situação não é tão trágica a ponto de nós termos o nosso filho morto em nossos braços, fisicamente, né? Porém, muitas vezes os nossos filhos eles estão perdidos, muitas vezes na rebeldia, muitas vezes eles estão perdidos na mentira, muitas vezes eles estão sendo enredados pelas armadilhas, pelas ciladas que o inimigo tem lançado na escola, na rua, em tantos lugares, né? Através de redes sociais, através de amizades. E nós somos os responsáveis pelos nossos filhos, pela herança que o Senhor nos deu. Então eu vejo que é necessário esse mover de oração pelos nossos filhos. É necessário que haja essa intercessão pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. E assim como a sunamita se esforçou, buscou, não aceitou apenas uma primeira condição, como Eliseu falou, vai Geazi, leva o meu cajado lá e coloca no rosto do menino. Ela não aceitou, ela falou, eu preciso que você vá lá, eu preciso de algo maior, eu vim em busca de algo mais profundo. E muitas vezes a nossa entrega ela tem que ser assim, a nossa busca tem que ser intensa, né? A Bíblia diz em Provérbios 8:17, um versículo muito interessante, diz assim, ó, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. E existem outras versões, mas a Bíblia fala de uma busca intensa. E existe uma condição, existe uma recompensa para aqueles que buscam com uma intensidade maior. E ela buscou dessa forma. E essa é a forma correta, essa é a forma que nós temos que entender. Temos que buscar dessa forma, né? De uma maneira intensa, com prioridade, com sabedoria, estabelecendo a palavra do Senhor como aliança, estabelecendo a palavra das promessas, a aliança que nós temos com Deus, aquilo que o Senhor nos prometeu. Temos que nos alinhar com a palavra de Deus e aí então buscar dessa forma a restauração dos nossos filhos. Não podemos permitir, não podemos aceitar a circunstância contrária. Temos que entender que filho é uma herança do Senhor. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas são boas e não acrescentadores. Então, não podemos aceitar os nossos filhos nos trazendo dores, nos trazendo angústias. Não podemos aceitar. Temos que corrigi-los, amá-los e ensiná-los. E para que nós possamos ser bem-sucedidos nisso, nós temos que ser o exemplo, ser o referencial. E buscar essa restauração da nossa casa, do nosso lar. E esse tempo de oração, esse mover de oração, é algo assim que eu vejo que é do céu. É algo que vem do trono do Senhor. Que nós pais tenhamos essa consciência, essa direção, essa missão de estabelecer o céu dentro da nossa casa, de estabelecer um tempo de paz dentro da nossa casa, não somente nas casas das pessoas onde nós temos levado a paz, mas estabelecer a paz dentro da nossa casa é algo muito importante. E se ela não tivesse insistido tanto nessa presença de Eliseu lá na casa dela, talvez ela não teria tido todo o sucesso, porque a Bíblia fala que Eliseu foi lá e Geazi também foi. Geazi havia ido primeiro, né? E Geazi, eu vou diz assim no versículo 31, Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino,
Mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Essa foi a mensagem de Geazi para Eliseu. Quando Eliseu chegou a casa, versículo de número 32. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino boca a boca, olhos com os olhos, mãos com as mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Versículo de número 35. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Versículo de número 36. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Então, não é só algo superficial o que nós precisamos para que a nossa casa seja restaurada. Talvez você tenha orado, você tenha jejuado, você tenha aconselhado. Eu quero te dizer uma coisa: seja mais intenso, seja mais aplicado, busque a palavra, busque fazer além daquilo que você já tem feito. Dobre os seus esforços, porque no final você vai ter o seu filho nos seus braços, você vai ter a paz reinando na sua casa, e você vai entender qual é o mover do sobrenatural, qual é o mover que Deus quer te ensinar, me ensinar a viver. É nesse mover aonde os milagres acontecem, aonde a nossa casa é restaurada, onde os nossos sonhos são restaurados. Creia nisso, mergulhe nesse mover, confie na palavra do Senhor, porque ela não falha. Ainda que muitas vezes as circunstâncias digam o contrário, a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor nunca passará. Os céus e a terra passarão, mas as palavras que o Senhor disse, as promessas do Senhor, elas se cumprirão. Creia nisso, viva por isso. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Encha a sua alma com o amor de Deus. Encha-se com a presença de Deus. Dê liberdade ao Espírito Santo. E tudo aquilo que o Senhor sonhou para você e para sua casa vão se cumprir. Então somente creia nisso. Eu quero desejar uma boa noite, que vocês possam absorver, sabe, aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração, assim como Ele falou no meu coração, sabe. Esteja firme nessa aliança de oração, nesse mover de oração. Confie no Senhor, porque a restauração ela virá, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Esteja na paz do Senhor, na graça do Senhor, e boa noite. Estamos aqui orando pelas nossas crianças. Amém?